na presença do Senhor, para ouvir a sua voz, tudo aquilo que Ele tem para falar conosco nesta noite. O Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos agora que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações a sua palavra, nos dando direcionamento, nos dando sabedoria, nos dando inteligência, capacidade para prosseguirmos em tudo isso que estamos vivendo. Feche os teus olhos, agradeça a Deus por mais um dia, agradeça a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos amparado, Ele tem nos mantido nas suas mãos fortes e poderosas. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua proteção, pela Tua guarda. Senhor, por ter nos preservado, Senhor, em meio a todo esse mal que a nossa nação está vivendo. E somos agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos amparado e o Senhor tem nos guardado. Amém? Abra a tua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4, de número 12 em diante. Carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 12 até o de número 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Antes seguindo a verdade em amor. Antes seguindo a verdade em amor. Nós temos um objetivo, e é chegarmos à estatura de varão perfeito, chegarmos ao conhecimento. E a palavra diz: olha, para que não sejamos mais meninos, levados a todo tipo de doutrina, a todo tipo de ensinamento e engano dos homens fraudulentos. A verdade é uma estratégia de Deus para vencer as artimanhas de Satanás dos últimos dias. A verdade, ela não é algo parado. Por isso que a palavra diz, seguindo a verdade. Porque a verdade, ela está continuando, então não é algo parado. Nós temos que seguir a verdade. A verdade é a estratégia de Deus para vencer a artimanha satânica dos últimos dias. É impossível permanecer na verdade se você ficar preservando o passado, preso ao passado. E sem aprender, sem buscar, sem entender o tempo que nós estamos vivendo, sem se aperceber de tudo o que está acontecendo, você permanece na palavra e conhecerá a verdade. A palavra, ela nos leva à verdade. Jesus, ele disse em João 6, capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: a minha palavra é espírito e é vida. É espírito e é vida. Se nós não permanecemos na palavra,
nós ficaremos longe da verdade. Por que as pessoas hoje estão sendo enganadas, como o apóstolo escreve aos irmãos de Éfeso, para que eles não fossem mais meninos inconstantes? Ainda hoje estava ouvindo uma reportagem e há um termo em inglês, né, sobre algumas pessoas que tudo que você coloca, eles comentam e comentam com ódio. São pessoas que eles ativam o ódio em todas as coisas. Alguns anos atrás nós pensávamos assim: olha, a internet vem melhorar o mundo, a internet vai melhorar os homens, porque coisas que nós não conseguimos fazer, hoje eu consigo entrar dentro do banco sem ir na agência do banco, né? Tantas coisas que antes era algo tão dificultoso. Então, para nós, a internet veio para quê? Para melhorar. Por exemplo, hoje eu estou entrando na tua casa, porque você não pode estar aqui na igreja hoje. Só temos acesso a isso por causa da internet. Mas nós não podemos ser ingênuos que em tudo o inimigo, ele trabalha com artimanhas. Por isso, a verdade é uma estratégia de Deus para vencer as artimanhas satânicas dos últimos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Então, se nós não vivemos a palavra, se nós não conhecemos a palavra, se nós não vivemos na palavra, nós estaremos longe, distantes da verdade. E vamos vivenciando esse ódio nas redes, né? Nas redes. E às vezes, sem nos aperceber, nós concordamos com esses ódios, com esse ódio. Concordamos quando uma pessoa fala mal de uma igreja, e às vezes nós lemos, fala, é verdade, e curte. Concordamos quando fala mal do presidente, e curte. Então nós não nos apercebemos que há uma artimanha de Satanás, e se nós ficarmos parados no passado, nós não conheceremos a verdade dos nossos dias. Como vivermos nesses dias, como vencer nesses dias. Muitas vezes, quando nós pregamos Jesus, as pessoas acham que Jesus, ele tinha unanimidade, né? Quando Jesus pregava, todo mundo aplaudia, todo mundo vibrava. Não, Jesus, ele tinha muitos inimigos, principalmente quando ele pregava a verdade, quando ele falava a verdade. O próprio apóstolo João, capítulo 6, ele fala sobre isso, né? Que naqueles dias, muitas pessoas se afastavam, os próprios discípulos. Capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita, as palavras que vos digo são espírito e vida. Então ele pregava que as suas palavras eram espírito e era vida. Mas ele muitas vezes era deixado falando sozinho. Quantas vezes ninguém parava para ouvi-lo? No mesmo capítulo, no versículo 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos discípulos voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Qual é o grande perigo que nós estamos vivenciando hoje? É voltar para trás. Esquecemos a palavra. As artimanhas de Satanás qual é? Que nós venhamos perder o contato, venhamos perder o amor. Aí nós vamos entendendo a palavra que Jesus vai nos dizendo: olha, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Hoje à tarde vi uma cena terrível, na Bahia, se não me engano, uma mulher entrar num coletivo e porque estava sem máscara, todo mundo chutava, agredia a mulher, um homem agredia a mulher. Não seria mais fácil alguém pegar uma máscara, tivesse a mais, dar para ela, ou falar para ela, olha, não entre aqui sem máscara, mas num coletivo onde estavam todos amontoados. Então chega
há um estágio de loucura o que nós estamos vivendo. A palavra, ela é revelada progressivamente. Muitas coisas que Jesus pregou há 2000 anos atrás, é para nós que estamos vivendo hoje. É para nós que estamos aqui hoje. Por isso que a verdade, ela tem que ser seguida, seguindo a verdade. Então nós temos que ir buscando a palavra para os nossos dias. O que Jesus pregou que serve para os nossos dias. A palavra, ela vai sendo revelada progressivamente. Muitas coisas que os nossos mestres não entendiam, hoje o mais simples entende. Porque não estava revelada a eles, mas está revelada a nós hoje. O conhecimento que a igreja hoje, ela possui da palavra, os nossos professores, os nossos pastores, há 30, 40 anos atrás, não tinham. Eles entendiam a palavra, santidade, lealdade, mas hoje nós temos que usar outras armas, além daquelas. A sabedoria, a inteligência, como vamos viver em dias tão difíceis. No começo do ano tive uma reunião com os pastores e nós estávamos decidindo algumas coisas sobre a diretoria da igreja, como nós deveríamos fazer daqui para frente. E no meio da conversa eu parei e disse a eles: dias difíceis esses que nós estamos vivendo. E todos eles ficaram atônitos por causa daquela palavra. Mas por que dias difíceis? Não entendi naquele momento, mas nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis, esses que nós estamos vivendo. Não é fácil. Não é fácil para o pai de família. Não é fácil para o empresário. Não é fácil para o funcionário. Não é fácil para a igreja. São dias difíceis, esses que nós estamos vivendo. Então, a palavra, ela vai se revelando. Se nós não estivermos seguindo a verdade, se nós fizermos iguais a esses discípulos de Jesus, que se afastaram dele, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Jesus não era unanimidade. É um engano que as pessoas pensam que Jesus, olha, foi muito bem recebido, né? Se Jesus viesse pregar as mesmas palavras hoje nos nossos dias, seria crucificado de novo, pela mesma maldade e dureza dos nossos corações. Então, nós que a luz foi revelada, a nós que a palavra foi revelada, nós temos que continuar a crescer na fé, a não esmorecer, não desanimar. Capítulo 15, João escreve e diz assim no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, para quem é? Algo que as pessoas não entendem, a igreja não entende, é um tempo de separação. Nós estamos vivendo tempo de separação. O tempo que a eira, ela está recebendo o vento da separação. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Se a minha palavra, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, então tudo que você pedir, vos será concedido. É para todo mundo? Não. A igreja precisa entender e se posicionar. Se permanecer na minha palavra, conhecer a verdade. O que é a verdade? A grande pergunta é: o que é a verdade? Que verdade? A verdade é o último pensamento de Deus. Essa é a verdade. O que Deus quer para hoje. Essa é a verdade. O que Deus quer para a igreja, como nós devemos agir,
Nós estamos vivendo dias difíceis. Se eu abrir a igreja, chamar o povo para a igreja, eu estou desobedecendo a lei. Se vier alguém à igreja e ficar enfermo com essa malignidade, a igreja será responsável. Se chegar um fiscal da prefeitura e ele entender que nós estamos aglomerando ou aglomerados, ele pode nos tirar a licença de funcionamento. Então são dias difíceis. Qual é o pensamento de Deus para nós? Antes, seguindo a verdade. Nós temos que continuar nesse propósito de seguir a verdade. Não importa onde nós estejamos. Não importa quanto tempo demore isso. Algo que ninguém tira de nós é a palavra de Deus. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. É um tempo de guardar a palavra. Esse momento que nós estamos tendo é um momento precioso. Toda a igreja deveria estar atenta a esta palavra. Toda a igreja. Todos os líderes nossos deveriam estar atentos. Todos. Seria um momento de reunir a família. Ouvir a palavra. Porque são momentos preciosos que Deus tem para cada um de nós. Nós temos que estarmos firmes nesse propósito, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em rodas por ventos de doutrina. Que tempo é esse? Para que nós não sejamos meninos. E ele continua dizendo, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Engano. Nós estamos vivendo um tempo de engano, um tempo de mentiras. Se mentem muito. Nós não sabemos com quem está a verdade. Algo que é verdade que nós sabemos é que realmente existe algo terrível em nosso país. Existe algo que está avançando e nós temos que crer na palavra, estarmos preparados na palavra. No versículo de número 15 diz assim: antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade. No versículo 16 ele diz, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Duas armas são eficazes, verdade e aliança. E o inimigo ataca como? Como nós somos atacados? Como que o inimigo ele tem atacado a igreja? Com engano e separação. São as duas armas que o inimigo tem encontrado como poderosas para vir contra nós. Mas as palavras de Jesus há mais de 2000 anos, Mateus 24, ele nos prepara para esses dias. Por isso é necessário conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é espírito e é vida. Ela está viva. Ela não ficou parada há 2000 anos atrás. As palavras de Jesus, elas devem ressoar em nosso coração agora. O inimigo, ele viria como? Jesus em Mateus 24, versículo 4, ele diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane.
Uma das armas eficazes é o engano. É o engano. É a ferramenta que eles têm usado em nossos dias. Dias difíceis, esses que estamos vivendo. Dia de mentiras, de engano. Você coloca em uma rede de televisão, é mentira, é engano. Você coloca em outra e você busca a verdade de um lado e busca do outro. E só ouvimos o quê? Mentiras, engano. Então a palavra disse, Jesus disse, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, olha, esteja atento, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Esse é um tempo de buscar a verdade, que é a palavra de Deus, e buscar a aliança do corpo de Cristo. É um momento que nós devemos estar aliançados. A segunda ferramenta, a segunda arma que o inimigo tem usado contra nós, está no versículo de número 10 de Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Separação. Sabe onde vai haver guerras? Onde o inimigo quer fazer guerras? Nas famílias. Aumentou o número de divórcios. Aumentou o número de contendas familiares. Por quê? Porque não estão debaixo da luz da palavra. Não estão caminhando na verdade. Não buscaram aliança. As duas ferramentas eficazes para vencermos esses dias terríveis: verdade e aliança. Se a família não estiver em aliança, os próprios da família irão denunciar separação. Esses dias estava em um grupo de pastores e uma pessoa entra denunciando: olha, do lado da minha casa tem uma igreja que não parou dia nenhum. Alguém precisa olhar isso, hein? Denunciando. Ao invés de chegar naquele pastor e falar: irmão, tome cuidado, pode ter problemas, mas vai para uma rede de intrigas, de fofocas, de ódios, de mentira, denunciar o próprio irmão. Então, duas ferramentas que o inimigo está usando: engano, dissensões, contendas, traições, aborrecer um ao outro. São dias terríveis. E Jesus já nos previne tudo isso. Você quer saber os acontecimentos dos nossos dias? Mateus 24. Seguindo a palavra, conhecendo a palavra, entendendo a palavra, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, ele venha clarear a nossa mentalidade. Venha nos dar sabedoria. Por isso, Salmo de número 133, o salmista, ele chama sempre a unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Algo muito interessante nesse versículo: como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Hermon e Sião são dois montes. Eles estão distantes, em média, 100 quilômetros. Mas o Monte Hermon, ele envia para toda Jerusalém, para toda Sião, uma névoa. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós não podemos estarmos juntos, mas não quer dizer que nós não estejamos unidos no mesmo propósito, na mesma palavra. O Monte Hermon, ele lança o orvalho, trazendo vida, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião,
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essas lives, elas estão enviando este orvalho. Não é uma chuva como nós temos o nosso culto. Não é algo tão agradável como nós temos buscado em nossas reuniões, mas é uma névoa que nessa distância ele continua levando a palavra de vida, a palavra de esperança, como os montes Hermon e Sião. Quando não conhecia a geografia de Israel, quando nunca tinha ido lá, eu nem imaginava isso. Mas quando nós fomos lá, fomos aprender. O Monte Hermon é um monte que ele tem neve o ano inteiro no seu topo. E toda madrugada, um vento sopra e leva um orvalho por toda a terra. E ali a vida. Pouca chuva tem. Israel é um país que às vezes fica 11 meses sem chuva. Hoje nós estamos tendo uma chuva. Quando chove do jeito que está chovendo agora, Israel bate palma, aplaude, agradece a Deus. Porque às vezes eles ficam meses e meses sem ver uma chuva como essa, que para nós é uma garoa. O nível de chuva lá é o que caiu hoje. Às vezes cai o ano inteiro lá. Mas existe um monte onde Deus opera. Existe um lugar onde Deus não esquece de você. Existe um lugar onde Ele manda o orvalho até chegar à sua casa. Irmãos, duas ferramentas são necessárias para vencermos esse dia: a verdade. Não podemos nos distanciar da verdade. E muitos são tentados a se distanciar da verdade. Não deixe o desânimo entrar no teu coração. Não se volte contra Deus. Muitos se voltaram contra Jesus nos seus ensinamentos. João diz: e naqueles dias, depois dessas coisas, muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe, é nos dias difíceis que nós somos provados. É no deserto. Só que saiba de uma coisa: o deserto tem começo e tem fim. Nós vamos sair desse deserto muito mais fortalecidos do que adentramos. Muito mais fortes. Se o inimigo tentou nos segurar, se o inimigo tentou nos amarrar, nós vamos sair muito mais fortes. Jesus nos ensina o seguinte: se te pedem 1 milha, ande 2. Ande 2. Vamos orar pelo nosso governador, pelo nosso prefeito. Eu sei que às vezes não dá vontade de orar por eles, né? É difícil. Mas amar aquele que nos ama é muito fácil, né? A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos e orar por eles. Orar para que eles tenham juízo e que eles tenham certo do que eles estejam fazendo, que esteja correto. Hoje ouvimos uma notícia que nos deixa arrepiado. 300 milhões de pessoas é esperado que vão morrer de fome no mundo. 300 milhões de pessoas. Que isso esteja amarrado em nome de Jesus. Que o nosso país, nós possamos trabalhar em unidade, de repartir o pão, não permitir que ninguém venha passar necessidades. Essa tem que ser o nosso coração. Provérbios 29, versículo 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o derrubará. Outro dia preguei sobre muitos impérios que caíram, eram tão poderosos, mas caíram. E caíram pela oração de alguns homens. Homens que dobraram seus joelhos. Homens que oravam 3 vezes ao dia. Caíram. A igreja tem que se posicionar
na verdade, não entrar no ódio, não ser levado por mentiras, mas buscar a verdade, buscar essas duas ferramentas eficazes em momentos difíceis, a verdade e a aliança. Quais as ferramentas que o inimigo está usando contra nós? E nós temos que usar o escudo da fé, o engano e a separação. São duas ferramentas que Jesus nos prepara, que eles iriam usar contra nós, que eles iriam estar usando nos últimos dias. A humildade é que nos faz avançar. João 6, versículo 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Quando todos começaram a deixar a Jesus, Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês querem ir embora também? E Pedro humildemente responde: Senhor, onde encontraremos a verdade? Onde teremos um povo aliançado como este? Senhor, essas ferramentas que nós precisamos hoje, e é nela que nós nos colocamos. Senhor, nos guarde, Senhor, nesses dias, Pai. Curve a tua cabeça, Senhor, nesta noite. Que essa palavra, ela venha fluir na tua casa. Que a tua casa seja reunião de estudo da palavra de Deus. Deus tem nos concedido momentos com a família. Eu sei que são dias difíceis, mas tire uma hora, meia hora de estudo com a palavra com a tua família. Você, como chefe da família, reúna todos, abra uma palavra, comece no Novo Testamento, peça direcionamento do Espírito Santo, ministre aquilo que Ele te deu de entendimento à tua família, ore juntamente com eles, abençoe os seus filhos. Se você não tem um azeite, venha buscar na igreja, mande um zap para mim, eu estou aqui na igreja, leve um azeite para a tua casa, unge os portais da tua casa, unge os teus filhos, proteja a tua casa, busque nos pastores da comunidade cristã Fonte de Vida. São dias difíceis que nós estamos vivendo, mas nós somos mais do que vencedores. Você crê nessa palavra? Senhor, eu abençoo o teu povo nesta noite, Pai. Senhor, tomamos posse da tua palavra, Senhor, verdade e aliança. Senhor, nos preparamos para esta guerra contra o inimigo que nos ataca. Ele nos ataca com engano, com mentira. Senhor, há pessoas que disseminam o ódio nas redes, Pai. Senhor, quando nós colocamos algo na igreja, eles já entram com ódio da igreja, com ódio de pastores, com ódio dos irmãos. Por isso, Pai, nos dá ferramentas, nos dá proteção contra o engano, contra as contendas, contra a separação. Senhor, que as igrejas possam se unir, que os irmãos possam se unir em oração, que as famílias estejam unidas nesse momento, Pai. Uma das artimanhas do inimigo é nos separar, para que sejamos presas fáceis. É nos tirar do rebanho, nos tirar da família. Busque os seus pais, honre o seu pai e a sua mãe, converse com eles, mande mensagens para eles, não deixe um dia de falar com seus pais. A obrigação é dos filhos, é sua obrigação, é o filho que tem que procurar os pais. Deus mandou os filhos honrarem os pais. Por isso, Senhor, derrama sabedoria sobre o povo, Pai. Sobre o teu povo, é o que nós pedimos e te agradecemos. E em teu nome eu profetizo, Pai, uma semana abençoada, continuando uma semana de bênção, crendo que o Senhor que nos guardou até aqui, nos dará vitória e nos dará o escape. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém.